Uningá, que o futuro é aqui. Fala pessoal, tudo beleza? É bom mais uma vez a gente estar falando de agronegócio aqui durante esse evento muito importante realizado aqui na cidade de Maringá, que é esse workshop sobre rochas silicáticas. E comigo aqui agora tem o geólogo pesquisador da Embrapa Cerrados, que foi o grande nome que participou, que veio a brilhantar esse evento, trazendo conhecimento para todos os produtores e para toda a sociedade com relação a essas rochas silicáticas, os remineralizadores. Eu falo aqui com o geólogo doutor, o Éder Martins, presente aqui. Tem também o Marco Baldoni, que é do Comitê Técnico da Abrefem. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Eu já começo o nosso bate-papo com uma pergunta aqui para o professor sobre essa questão dos remineralizadores. O que são esses remineralizadores? São insumos bem novos que foram criados no Brasil, especialmente depois de 2013, que foi uma lei 12.890, que criou o conceito dos remineralizadores. E depois essa lei foi regulamentada em 2016 pela Instrução Normativa número 5, no Ministério da Agricultura. E essa regulamentação criou critérios e normas, tanto para registro dos produtos, mas como também da fiscalização desses produtos. Então, depois desse período, a gente já tem atualmente 30 produtos registrados no Brasil, que estão sendo utilizados em 5 milhões de hectares no Brasil. Então, já teve um avanço razoável, mas ainda a demanda para a gente utilizar no Brasil como um todo, assim, da mesma forma como a gente utiliza calcário, né, seria necessário pelo menos 75 milhões de toneladas anuais. E a produção hoje é de quanto? No último ano, em 2021, foi de 3 milhões de toneladas anuais. Tá certo. Tem também o Marco, que é do Comitê Técnico da Abrefem. Sim. Ô Marco, explica pra gente o que é a Abrefem, qual que é a importância aí desse evento para divulgar, para informar os agricultores e também toda a cadeia do agronegócio aqui do estado do Paraná. Tá bom. A Abrefem é a Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizadores e Fertilizantes Naturais. Ela é uma associação relativamente recente, ela tem cerca de 5 meses que foi criada, e ela foi criada justamente para organizar o segmento mediante essa demanda e crescimento muito grande e exponencial do uso dos remineralizadores, né? Outrora também chamados de pó de rocha. Então, a gente percebeu uma demanda muito grande por parte dos produtores, que já vêm utilizando esses produtos, né? Como o Dr. Éder falou, são mais de 6 milhões de hectares utilizando o produto, e também por parte dos agrônomos, dos pesquisadores que querem informação, que precisam de orientação sobre o que é isso. A Abrefem ela vem no sentido de auxiliar o segmento, né, tanto na parte dos produtores, das mineradoras, das pedreiras, a entender o que é um remineralizador, como que se faz para conquistar o registro, ver se ele tem viabilidade, porque nem toda rocha pode ser um remineralizador, assim como dos profissionais da área de agronomia, né, que precisam entender um pouco mais do produto. Nós também, enquanto segmento organizado, também precisamos de pesquisa, né, aumentar as pesquisas. Já existem bastante pesquisas que comprovam o uso desses produtos, mas ainda há necessidade de mais pesquisa. Então, eu faço parte do comitê técnico, né? Sou um dos membros do comitê técnico da Abrefem, e a nossa missão é justamente organizar e estruturar o que já existe de pesquisa e, na medida do possível, promover novas pesquisas, né?
A gente percebe que tem uma necessidade muito grande da pesquisa e, ao mesmo tempo, uma desinformação muito grande, né? Então, tem muita gente falando coisa equivocada sobre o uso dos remineralizadores. E nós estamos justamente querendo esclarecer o que é, o que não é, né? Então, é um pouco dessa missão da Abrefem. Professor, é um tema que ganha bastante notoriedade por conta da questão do conflito lá entre a Ucrânia e a Rússia, grandes produtores de fertilizantes e a possível redução, então, da oferta desses produtos, o Brasil buscando a sua independência nesses insumos agrícolas. Como que o senhor avalia essa questão? É um produto que já vem sendo utilizado há um bom tempo ou ele começou a ser utilizado agora? Não, ele já tem um bom tempo que está sendo utilizado, inclusive antes da própria regulamentação. Existem alguns produtos, inclusive registrados no Ministério da Agricultura como produto novo, e que, derivado dessas rochas ricas em silício, e que antes não tinha regulamentação e usadas apenas em alguns nichos de mercado, como na agricultura orgânica. E agora, após a regulamentação em 2016, houve um incremento muito grande de desenvolvimento de produtos. No início foi bem lento, né, porque o processo de registro, não só do produto, como também dos estabelecimentos produtores, dos remineralizadores, realmente foi muito lento. A gente chegou a demorar até 5 anos para gerar um produto, né, depois de iniciar a sua pesquisa. Agora o pessoal está conseguindo registrar em menor tempo, entre 1 e 2 anos. Mesmo assim, ainda é um tempo muito longo para você desenvolver um produto para chegar no mercado. Mesmo assim, de qualquer forma, nós temos hoje já um mercado bem consolidado, né, com uma demanda crescente, exponencial, e justamente por causa dessa crise que nós estamos passando, aumentou mais ainda essa demanda, e agora nós temos também uma necessidade de desenvolver esses produtos mais rapidamente, porque ele também não tem no mercado. Se você quiser comprar remineralizador, também você não vai encontrar no mercado, porque já está tudo comprometido com vendas. E na realidade é muito importante que o produtor agrícola, né, o agricultor, quando ele for buscar um produto desse tipo, ele buscar o produto regularizado, porque ele pode causar algum tipo de problema para ele se ele comprar um produto que não tá regulamentado, devidamente registrado. É uma questão de segurança, ele saber o que ele está utilizando. Isso porque esse mineral ele tem que conter algumas especificações, como outras pessoas que já tiveram aqui, inclusive da Abrefem. O pessoal comentou sobre a porcentagem de potássio, fósforo e outros minerais, né? Basicamente é cálcio, magnésio e potássio como os elementos que são Os principais. principais. E também tem aqueles elementos que podem ser prejudiciais, como é o caso dos elementos que são potencialmente tóxicos e tem limites nessa instrução normativa. Você não pode ultrapassar, o produto não pode ultrapassar. Isso é uma forma de dar segurança para quem consome o produto e gerar produtos que não tenha problema de contaminação com metal pesado. Então, essa é uma das questões que foram cruciais no desenvolvimento da instrução normativa, na regulamentação do produto. E a Abrefem vem justamente para trabalhar nessa questão da regulamentação e da produção sustentável. Sim, vem no sentido de fortalecer tudo isso, né? Principalmente perante as mineradoras e as pedreiras, né? Que são as indústrias que vão produzir, já estão produzindo isso, né? Então, você tem um segmento organizado, você consegue padronizar um tipo de produto e iniciativas para que consiga se chegar no melhor desempenho possível desse tipo de tecnologia, né? Muito interessante. A gente aqui em Maringá, foram 2 dias de conteúdos teóricos, um dia também de visita a uma pedreira. De forma sucinta, o que o senhor pode falar para a gente, que o senhor trouxe aqui de novidade, o que o senhor apresentou aqui durante todo o evento? O pessoal saiu bastante
feliz, bastante contente aí com o que foi apresentado. Na realidade, como é um tema muito novo, o conhecimento que nós temos ainda não é completo sobre essa tecnologia, mas a gente já conhece muito bem como a gente caracterizar esses produtos e como fazer o estudo deles, né? Desde o laboratório até lá no campo, que é uma grande demanda atualmente, são os estudos a campo, para a gente poder, o que a gente chama de posicionar o produto no campo. Qual é a dosagem, de quanto em quanto tempo é aplicado. Então, isso é uma demanda que a gente tem hoje para ser desenvolvido. Ao mesmo tempo, o que a gente mostrou é que os remineralizadores, eles são insumos que são multifuncionais. Então, eles fornecem nutrientes, eles melhoram as características físicas, químicas e biológicas do solo, eles alteram o solo de forma positiva, melhorando o potencial desse solo de guardar carbono, de guardar nutriente, né? Um potencial, inclusive, de guardar água, de aumentar a eficiência do uso da água e melhorar também a parte biológica do solo. E com isso, ele causar impacto, inclusive, na qualidade final do alimento. Então, nós temos vários exemplos mostrando que o produto gerado a partir de solos remineralizados, eles, por exemplo, eles têm maior tempo de prateleira, eles duram mais tempo. Duram mais tempo, olha aí. E aí eles inclusive, não só duram mais tempo, mas quando você vai ver a parte nutricional do alimento, ele é melhor, né? Ele tem mais nutrientes, tem inclusive substâncias que são funcionais, em maiores teores. Então, muita pesquisa nós precisamos fazer para entender melhor isso e mostrar qual que é a importância e impacto, que até agora nós estamos chegando só a impactos positivos, né? Então, você tem outra questão que é importante, que são insumos regionais. Insumos regionais, você desenvolve cadeias regionais. Enquanto a gente é dependente dessas fontes externas, boa parte do recurso desenvolvido criado pela agricultura, ele acaba saindo do país e indo justamente para essa indústria dos insumos, né? Que é, na realidade, toda fora do país. E aí, com a gente desenvolvendo cadeias regionais, então a agricultura acaba, o recurso que sai da agricultura fica na própria... Fortalece a região. Fortalece a região, e isso é um impacto social. Então a gente tem impactos positivos, social, econômico, impactos ambientais muito importantes, positivos, né? Que melhoram o solo, melhoram o alimento. Então a gente enxerga esse tipo de abordagem como uma abordagem complementar à adubação que é feita, todos os manejos que a gente já faz é complementar. E a outra coisa que é importante a gente destacar é que os remineralizadores, eles precisam que tenha boas práticas agrícolas, que sejam feitos manejos corretos para que a eficiência dessas fontes sejam expressas, né? Justamente. Isso é essencial. Então é um trabalho que não é só você aplicar o remineralizador. Correto. Você desenvolve uma série de ações para manutenção do solo. Os remineralizadores, eles estão previstos dentro de um conceito maior de agricultura. Então não é dizer que um remineralizador, né, como se costuma dizer, é o salvador da pátria, o pozinho mágico, né? Não, ele é uma ferramenta dentro de uma prática agrícola que é uma prática do futuro, né? Uma prática sustentável. Uma prática sustentável. Então, ela tem, inclusive, o remineralizador, ele está trazendo para que as ciências, né, possam se unir, se integrar. Então, a pesquisa, o estudo dos remineralizadores, originalmente, ele vem muito forte da área de geologia, né? Isso já há muito tempo. E, mais recentemente, a parte de agricultura começou a olhar para isso, né? A geologia é uma ciência dentro das ciências agronômicas, mas ela é abordada de forma, muitas vezes, superficial dentro de um curso.
E agora, com os remineralizadores, isso está sendo aprofundado, está havendo um maior entendimento sobre o papel, né, dos minerais do solo, assim como a parte biológica, por exemplo, que tem uma interação muito grande com os remineralizadores. Nós, agrônomos, também estamos tendo que resgatar conhecimento e desenvolver conhecimento que não temos a respeito dessas sinergias, para que a gente possa, inclusive, responder ao que já está acontecendo, milhares de produtores usando dessa tecnologia, tendo bons resultados, e a gente ainda não sabe explicar muito bem por quê. Porque falta pesquisa, falta estudar tudo isso, né? Então, é isso que também a Abrefem está se propondo a fazer, organizar, contactar pesquisadores, entidades, para promover para que a gente possa cada vez mais ter essas respostas. Você falou resultados. O que a gente pode falar sobre resultados, professor? Olha, o que está acontecendo na prática? Porque como a gente não tem pesquisas a campo de longo prazo, a gente conhece muito bem a experiência dos agricultores. E aí a gente tem, por exemplo, né, agricultores que diminuíram o uso de fontes solúveis. Raramente teve agricultor que retirou as fontes solúveis, na realidade ele reduziu. Isso reduziu consideravelmente o custo de produção e manteve ou até aumentou a produtividade. Olha só. Então, e isso assim, não é um agricultor, na verdade são vários agricultores, inclusive um deles fez uma exposição da experiência, né, do evento. Então, ele está utilizando remineralizadores há em torno de 7 anos e mostra como que é sustentável esse tipo de manejo, né? Ele realmente ele tem condição de fazer um manejo de longo prazo. E aí, outra coisa ligada aos resultados práticos, né, que são os mais importantes, que é eles que promovem a mudança, é justamente a questão dos efeitos que acontecem, muitas vezes não são percebidos de imediato. Então, o agricultor ele precisa ter um pouco de paciência para entender, em algumas situações, você não consegue enxergar no curto prazo os efeitos. Em outras situações, dependendo do ambiente, do solo, do tipo de manejo que já é praticado, você já começa a perceber efeitos já no primeiro ciclo de cultura. E aí esses efeitos se prolongam, porque essas fontes, do ponto de vista já inicial, conceitual delas, elas não são solúveis em água. Então, se elas não são aproveitadas num ciclo, elas vão poder ser aproveitadas nos ciclos seguintes. Tem uma duração maior. Exato. Do que os fertilizantes tradicionais importados. Exatamente. E a outra coisa é que forma novos minerais no solo. Isso aí é uma novidade impressionante. É o único tipo de insumo que a gente tem hoje disponível que gera minerais novos no solo. O que significa isso? Você pode criar uma camada nova de solo. Isso é algo que pode impactar positivamente num longo prazo, inclusive para as próximas gerações. Você até perguntou sobre resultados, né? O interessante, né, pegando o gancho aqui do Éder, é justamente isso, que os remineralizadores é um investimento e um trabalho focado no solo, né, Éder? E que vai repercutir nas produções, nas culturas que virão depois, né? Então, isso é uma questão que a gente também tem procurado esclarecer e trabalhar, que é a questão conceitual de remineralização. Ele não é um insumo que você põe aqui e sai ali o resultado, não. Está dentro de uma perspectiva mais ampla de melhoria da qualidade do solo, de formação de novos minerais de solo, né? Então, isso é um conteúdo muito interessante, assim, dentro da ciência agronômica, né, e da própria agricultura. E o que é interessante nisso que o Baldoni falou é a questão da gente poder construir um solo que tenha maior resiliência, né, maior capacidade de guardar nutrientes, de distribuir esses nutrientes de forma mais eficiente para as plantas. Diminuir as perdas, que são grandes, né? Que são muito grandes, né? Ser mais eficiente e diminuir custos. Então, tudo isso de uma forma
a diminuir custo para o agricultor e para todo o sistema de produção agrícola. No final, então, da cadeia, a gente pode ter alimento mais barato para o consumidor. Exatamente. E de mais qualidade, como o senhor comentou. De mais qualidade. É claro que preço do alimento depende de outros fatores, mas do ponto de vista de custo de produção, ela pode realmente diminuir e, ao mesmo tempo, melhorar a sua qualidade. Exato. E o que a gente percebe não é só uma mudança na agricultura, é uma mudança no conceito de produção agrícola, né, produtor? Né, professor? Exatamente. Uma das questões que a gente tem da Revolução Verde, né, que no Brasil ela foi adotada há 50 anos para cá, é que da Revolução Verde a gente criou uma série de pacotes tecnológicos que o agricultor aplica aquele pacote e ele tem lá o resultado final. O que aconteceu ao longo do tempo? Esse pacote ficou cada vez mais caro e mais difícil de ser executado e mais inviável do ponto de vista econômico. Então, tudo que está sendo feito está sendo feito no sentido de melhorar esse processo, fazer uma adaptação desse processo inicial, que usava os pacotes, e cada vez mais desenvolver estratégias locais e regionais, onde você usa os recursos que estão próximos de você. E com isso, você necessita, na realidade, você necessita de, cada vez que você faz um tipo de manejo, implica na necessidade de uma quantidade muito grande de conhecimento que você precisa fazer, de desenvolver e de aplicar na agricultura. Então, na realidade, é um processo que altera a cada ano. Você aplica novas ferramentas e desenvolve tanto o solo como o sistema produtivo, porque você necessita de uso, por exemplo, de uso de bioinsumos para fazer controle de pragas e doenças e também melhorar a eficiência das plantas. Variedades que são adaptadas a essa nova variedade de plantas que são adaptadas a esse novo tipo de condição de solo e de agricultura. Então, tudo isso vem de um conhecimento que está sendo construído ao longo do tempo e de recursos que estão próximos das áreas agrícolas, próximos dos agricultores. E uma coisa muito interessante, né, Éder, que muito disso está vindo pelos agricultores, né? Eles é que, inclusive, estão puxando parte da pesquisa, né? Tem muita entidade de pesquisa aí que começou a ter que correr para acompanhar os produtores, porque eles estão fazendo, eles estão vendo o resultado e inclusive, está pegando no lugar mais sensível deles, que é no bolso, né? Eles estão vendo o resultado prático, né? Diminuição de custo de produção e tudo mais. Então, são coisas que já estão validadas no campo. Agora, a ciência, a academia precisa fazer sua parte e explicar para eles o que está acontecendo, né? Interessante. Mais uma pergunta, professor, com relação à oferta dessas rochas. As rochas do Brasil são boas? Elas contêm os minerais ideais, a maioria delas, a gente pode dizer ou não? Como é que é? Ou varia de região para região? Não, na realidade, nós já fizemos um trabalho, nós chamamos de um mapa, onde a gente integra a demanda dessas fontes e a oferta dessas fontes potencial, né? A oferta potencial. Nós chamamos isso de zoneamento agrogeológico. E nós fizemos uma primeira versão em 2018 e a gente demonstrou que nós temos pelo menos uma fonte a menos de 300 quilômetros de qualquer área agrícola. Então, mostrando a abundância dessas fontes. A segunda parte nós estamos desenvolvendo agora, que é um banco de dados sobre o tipo de agrominerais, do tipo de rochas com potencial para uso na agricultura. E é realmente bastante impressionante, não só a abundância, como a qualidade desses produtos potenciais que a gente tem, além dos 30 já registrados, né? A gente tem uma expectativa, em termos de potencial, de usar a mineração já existente. Na mineração já existente, a gente tem condição de ter 500 produtos só com a mineração já existente. Então, isso dá um salto, imagina, você não precisa abrir uma nova mineradora, na realidade é usar a mesma matéria-prima
que já está lá na mineradora e fazer o processo correto de produção para gerar a rocha moída mais fina, né, adequada para uso na agricultura. Claro, obedecendo tudo que a normatização indica. Ao mesmo tempo, dos 30 produtos registrados, nós temos 5 que começaram do zero, que foram criados para servir a agricultura. Então, ainda assim, vai ter produtos novos, vai ter mineradoras novas abertas, especialmente quando o produto tiver algum nutriente diferencial, como o potássio, né? Todo mundo sabe que nós somos dependentes de potássio e a gente importa 96% do potássio que a gente utiliza na agricultura. E nós temos alguns produtos desses já registrados no Brasil, que são fertilizantes potássicos silicatados, que estão dentro da Abrefem, né? É justamente os fertilizantes que a gente chama de fertilizantes naturais. E tem alguns produtos desses registrados e vai ter mais, né? Porque já tem as empresas estão prospectando e buscando essas fontes em várias regiões. E a gente vê que nós vamos ter, na realidade, nós vamos ter esses produtos. A gente espera que esses produtos estejam disponíveis mais brevemente possível, mas vai precisar de um tempo de maturação, vai ter que ter investimento. O governo está interessado em investir, né, a fazer fomento para o setor se desenvolver e a gente ter esses produtos nos locais bem localizados para atender a agricultura estratégicos. Tá certo, então. Um bate-papo muito gostoso. A gente teria muito mais perguntas aqui, mas o nosso tempo é um pouco curto, né, professor? Sim. Agradeço a participação de vocês aí. Nós que agradecemos também. E tem mais alguma coisa só que vocês acham importante, que a gente não comentou, que vocês gostariam de ressaltar? Uma coisa que eu acho que é relevante, até aqui na presença aqui do Baldoni e da Abrefem, é a questão da necessidade do agricultor sempre buscar as fontes, os produtos que estão registrados, devidamente registrados. Se não tiver registrado, falar para o risco do produtor comprar gato por lebre. Exatamente. Isso aí não é a gente já sabe de problemas que estão acontecendo, de produtos totalmente inadequados para usar na agricultura, e isso é bastante grave. Inclusive, Éder, né, na Abrefem hoje já existe essa discussão de, inclusive, a gente ter uma atuação um pouco mais forte mesmo, né, no sentido até de denunciar, de fiscalizar quem está fazendo a coisa errada, porque isso pode comprometer muito todo um trabalho muito bonito e de potencial muito grande mediante pessoas assim mal intencionadas fazendo a coisa errada, né? Tá certo, então. Agradeço mais uma vez, professor Éder. Obrigado. E agradeço o Marco Baldoni aí, que é da Abrefem. Valeu. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Grande abraço aí para todo mundo. A gente volta a qualquer momento aí com outras informações. Tchau, tchau.